Ah, programar é muito difícil, eu não sei programar, por que que tem linguagem C, o que que é isso? Ah! Bom, eu me chamo Lucas, seja bem-vindo ao meu canal e eu quero tirar você dessa, certo? Vamos lá. Linguagem de programação, todo mundo sabe que é uma estrutura, um modo como eu consigo fazer interação com uma máquina, computador, seja lá o que for, certo? Só que muita gente não entende que uma linguagem de programação ela depende de um passo a passo. Sim, um algoritmo. Certo? Olha só, nesse card aqui, você já vai ver sobre esse algoritmo, certo? Bom, como eu quero dizer para vocês que esse vídeo ele é uma sequência, é preciso que eu apresente para vocês um pouquinho mais sobre linguagem de programação, e especificamente a linguagem em si, certo? Bom, queria agradecer a todo mundo que chegou lá no lucas.a.escotar lá no Instagram e mandou também a opinião por lá, tá certo? Dizendo, poxa, podia que usar o Code Blocks, ele é mais tranquilo para quem está aprendendo. Eh, Agradeço também quem me falou, olha, o vídeo está ficando legal. Agradeço as dicas, tem gente que tem meu WhatsApp e está mandando as dicas direto. Queria agradecer, muito obrigado mesmo, tá certo? O canal, ele é uma realização pessoal, mas ele também é para te ajudar a não ter igual nesse início desse vídeo, onde você ficou desesperado porque você não sabia o que que ia cair numa ideia de programação na sua vida, tá certo? Então, é muito importante que esses comentários, esse feedback sempre sejam dados. Falando nisso, você já curtiu o canal? Não? Ah, não, espera um pouquinho. Vamos parar tudo aqui. Poxa, vai lá, é só clicar ali, ó, se inscrever e curte esse vídeo também, tá certo? Ah, nunca viu meu canal? Bom, eu me chamo Lucas, eu tenho mais de 6.500 horas de sala de aula trabalhando diversas questões, incluindo programação, redes de computadores, e o objetivo desse canal é te ajudar de forma gratuita a entender melhor um pouquinho desse universo de tecnologia, certo? Agora já podemos voltar para o vídeo, né? Bom, quando a gente está falando de linguagem de programação, eu digo que é algo que são estruturas que foram pensadas para que exista uma interação entre a máquina e eu. Sim, gente, a gente conversa com o computador. Eu sei que é difícil, mas a gente faz isso, certo? Bom, uma das formas da gente fazer isso é usando uma linguagem que interaja com o computador de médio para alto nível. Até porque ninguém vai querer conversar em binário, né, que é zeros e uns, lá com a máquina. Apesar do que eu sei que tem bastante gente que gosta de fazer isso. Muitos dos meus colegas, inclusive, já foram chamados de escovador de bits. É, mas isso aí não conta, né? Voltando aqui, então, quando eu estou trabalhando com uma linguagem de programação, eu preciso entender o que ela está fazendo para que eu possa trabalhar de forma coerente com aquilo que eu preciso. Então, a primeira coisa quando eu quero programar não é aprender uma linguagem de programação. A primeira coisa é entender que eu preciso de um passo a passo, um algoritmo, como nesse card aqui em cima te explica, do que você precisa e o que você não precisa fazer, tá certo? Um algoritmo que vai ditar as regras, do tipo, aqui eu vou inserir isso, aqui eu vou inserir aquilo e por aí vai. Nesse primeiro exemplo que eu usei até lá no nosso vídeo anterior, é importante lembrar que a linguagem C, apesar de ser uma linguagem muito rápida, também é, é muito antiga, mas também ela é muito eficaz para determinadas necessidades do usuário, que ele vai estar programando. Tem a dificuldade? Sim. É a linguagem é a linguagem que muitas das vezes parece um pouco mais longe do usuário. Isso aí vai de opinião, tá certo? A máxima é: escolha a linguagem que você mais se adaptar. Tem até uma outra máxima que diz: qualquer linguagem de programação, ela é capaz de resolver qualquer problema. Essa última etapa, claro que vai ser mais difícil para uma determinada ação, mais fácil para outra, mas enfim, né? Lembrando aqui que quando eu preciso incluir alguma coisa na linguagem de programação, eu uso uma biblioteca. E para que serve essa biblioteca? Para que eu utilize alguma função, alguma funcionalidade que já foi pensada e muito bem discutida por outros. Então, por exemplo, aqui eu estou usando uma biblioteca de entrada e saída. Sim, eu preciso fazer entrada e saída. Se eu executar esse código aqui, vocês vão ver que vai aparecer lá: oi, tudo bem?
Ou seja, está aparecendo na tela algo que eu pedi. Então a gente já sabe que dentro dessa função principal, que é a função main, eu vou começar a criar a minha codificação e a gente começa sim tudo na main, depois a gente vai começar a particionar essas questões, mas é importante que eu entenda que para apresentar algo em tela, eu tenho que usar uma função, e essa função aqui em C chama de printf, tá certo? Bom, printf, como qualquer outra função em C, ela tem um tipo de retorno, então se eu ver aqui, ela vai ter um tipo de retorno, olha só, inteiro, ela vai ter um nome, printf, e vai ter um parâmetro ou argumento. Lucas, o que que são parâmetros e argumentos? Eu nunca usei isso na vida. Gente, todo mundo aqui já trabalhou com cosseno, seno, tangente, e aí você colocava um número e escolhia lá, ó, cosseno de 85. Qual que é o tipo de retorno? É o tipo dos dados que eu estou esperando, que nesse caso são dados com casas decimais. Qual é o nome da função? Cosseno. Qual é o parâmetro dela? Um valor com casas decimais ou não. Nesse caso aqui, estou colocando um valor sem casas decimais. Então, essa história que eu nunca trabalhei com função, ela é quebrada principalmente nesse exemplo aqui da calculadora científica, certo? Então, o que eu consigo fazer aqui na minha programação? Eu consigo começar a interagir com o usuário. Então, um exemplo aqui, ó. Printf, oi, tudo bem? Está gostando do canal? Espero que sim. Não deixe de curtir e se inscrever. Olha só o que acontece. Quando eu compilo, apareceu uma linha para cada frase. Por quê? Porque eu usei essa estrutura de formatação aqui, barra N, que faz o quê? Pula linha. O que é pular linha, gente? Quando você está digitando alguma coisa, você dá um Enter, certo? Só que a vida não pode ser simplesmente um monólogo onde só uma pessoa fala. Eu preciso de fazer o quê? Eu preciso começar a interagir com a pessoa. Então, para interagir com a pessoa, é interessante eu lembrar algumas questões. Bom, primeira coisa, um dinheiro, valor. Exemplo, uma conta deu R$ 102,35. Eu vou pensar num modo de armazenar, de classificar esses dados, usando o quê? Usando algo que possa caber casas decimais. Não, eu não quero usar isso, eu quero falar de idade. E aí, gente, para quem tem filho, é importante quando você vai ler lá, chega a ser até engraçadinho. Você pega lá quando o neném nasce, aí no dia seguinte a pediatra vem, ela te passa alguns remédios, né? Eu lembro disso aí quando meus filhos nasceram. E aí tem lá aquela assim, 0 anos, tantos, 0 meses e tantos dias. É claro que ali a contagem da idade, ela é mais necessária nessa fragmentação. Mas ninguém te pergunta quantos anos você tem, você fala, eu tenho 30 anos, 2 dias. Na verdade, contar um negócio bem pertinho para vocês aqui. Até vou mudar aqui a minha câmera. Quando eu comecei a namorar com a Vanessa, lá em 2003, gente, e quem é da arte de exata, sim, é romântico. Quem não fala é porque é mentira, tá bom? Eu escrevia a cartinha e falava assim: parabéns pelos nossos, obrigado pelos nossos, 1 ano, 2 meses, e 3 dias, e 17, 18 horas. Sim, eu fazia isso. Mas a gente, claro, que sabe que isso é o amor e a gente precisa voltar, né, a falar aqui que idade a gente vai trabalhar com dados mais inteiros, né? E aí, eu tô lá, vamos, gente, Lucas, vamos hoje pro CrossFit? Hoje não dá, então vou mandar um N lá de novo. Mas se eu fosse no CrossFit hoje, eu colocaria o quê? Um sim, ou um S, ou um yes. Então, é interessante que eu saiba que eu preciso ter tipos diferentes de modos de organização dos meus dados para que eu possa me organizar. E a linguagem C é uma linguagem fortemente tipada. Ela tem tipos, tá certo? Então, para armazenar aqui um dinheiro, seria um tipo de dado chamado float. Para armazenar um inteiro, um tipo de dado chamado int. É claro que dentro de um float eu posso ter R$ 100, que também vai continuar, se eu tiver uma variável do tipo float, ela vai continuar sendo tipo float.
Mas eu não consigo fazer o contrário. Dentro de um inteiro, eu não consigo armazenar dados com casas decimais, ok? E aí, claro que eu não quero me alongar muito nisso ainda, que durante os vídeos, né, só o vídeo 2, é importante dizer que existem outros tipos, certo? E aqui o N é no tipo char, é um tipo caractere. Então é um tipo que armazena só um dado, ou é o N, ou é o S, ou é o Y. Eu não consigo armazenar nesse modo, nesse vídeo aqui, mais de um caractere. Mas só para deixar claro, tem como. E aí, é claro que para fazer isso, eu preciso de colocar, de nomear essas variáveis. Então, como eu mostrei para lá, então, lá para vocês no esse exemplo aqui, por exemplo, eu vou estar criando aqui três variáveis, duas com o nome op1, op2 e outra nota 1. E aí eu vou seccionar elas, eu vou dividir para que o dado possa ser armazenado num tipo de dado que eu vou formatar e conseguir usar, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, char op1, quer dizer, eu crio uma variável do tipo op1 e vou armazenar um char, a mesma coisa op2. Mas também eu quero armazenar uma nota. E aqui eu sou muito esperto, porque a nota aqui eu não quero casas decimais, eu quero a nota inteira. Então, como é que funciona essa interação com o usuário? Vou mostrar primeiro em tela, depois a gente explica aqui, né? Não vai aparecer o char, o int, por quê? O que que eu relaciono em tela? Printf. Printf, então, é aquele cara que apresenta algo em tela. Olá, tudo bem? Então, vou colocar só um sim aqui. Um yes aqui, só para a gente ficar chique. Está gostando do canal? Espero que sim. Não deixe de curtir e se inscrever. Com a nota, claro que eu vou dar 10. Se você não der 10, aí não vale. Mas pelo menos curte o canal. Dá aí um voto de confiança que você vai aprender a programar. Certo? Lindo! Fiz uma interação com o usuário, capturei um dado, mas eu não estou tratando o dado em nada, né? Isso é o vídeo 3. Tá bom? O vídeo 3 explica isso. Mas vamos entender aqui todo esse conceito. Printf. Oi, tudo bem? Então eu fiz uma interação com o usuário na tela. Eu apresentei algo na tela para ele e esse algo que eu apresentei apareceu aqui, certo? Depois eu falei para ele assim, olha, eu quero coletar o que você está colocando. Então eu vou usar uma outra função que é chamada de scanf. Olha só, gente, quando eu dou dois cliques no CodeBlocks em cima do nome do que eu estou utilizando, ele vai me apresentar, se aquilo ali for uma função criada por mim ou dentro de uma inclusão ali do início ali do programa das bibliotecas, ele vai mostrar como que é a sintaxe dessa função. O que que é sintaxe? É só a forma como eu tenho que escrever nessa linguagem de programação. Então ele falou, ó, o scanf vai retornar um inteiro e ele vai receber como parâmetro algumas constantes chars. E aí é importante a gente entender que quando eu estou trabalhando com funções de retorno, nesse caso aqui do printf, eu não estou usando retorno, então não faz muita diferença para mim para que eu possa ali estar utilizando nesse exemplo, tá certo? Mas vamos lá. O scanf ele tem uma característica diferente do printf. O printf só apresenta na tela. O scanf ele coleta dados. Então, a primeira questão do scanf é eu falar qual é o tipo de dado que eu estou formatando para a entrada. O centro C, que é de char. Vamos escrever aqui, ó. Então, o char é por cento C. Voltando ali, e comercial OP1. Tem uma vírgula aqui, ó. A vírgula faz o quê? Separa argumentos. Então quer dizer que o primeiro argumento é o tipo de dado que eu estou usando. O segundo argumento é o quê? Ele é a minha variável que eu estou escrevendo. Então percebe que quando eu penso numa variável, quer dizer que eu pensei numa lógica de algoritmo, onde eu vou armazenar essa informação, porque eu vou utilizar ela, e nesse momento que eu estou armazenando essa informação, eu tenho que dar um nome para chamar. Ó, Lucas, no caso aqui, ó, P1, o que que você tem dentro aí? Na verdade, quando eu passo essa sintaxe, eu estou dizendo, ó, você vai ler um caractere e você vai escrever este caractere numa variável chamada op1.
tá certo? E eu continuo a fazer a interação com o usuário, printf tela, printf tela, printf tela. Depois, agora eu preciso coletar a nota do usuário. A mesma questão tem que fazer. Falar com ele, olha, Scanf, eu vou querer que você lê uma nota do tipo inteiro e você vai armazenar essa nota, por isso esse comercial, no nota um. E aí, esse algoritmo é muito lindo, só que ele não faz o que eu quero, que é, poxa, eu fiz interação com o usuário, coletei esse dado, mas o que que eu vou usar? Então, o exemplo 4 mostra isso. Para você poder executar, gente, você tem que fechar o anterior, tá? Compilar. Tá, a essência é o mesmo, só muda a última linha. Oi, tudo bem? Sim. Tá gostando do canal? Deixa uma nota 10. Você digitou a nota 10. Obrigado pelo feedback. Poxa, eu já escutei isso em algum lugar. Sim, quando eu ligo e faço uma avaliação no celular, o que que acontece ali? Ele pega o valor que eu digitei e coloca na tela. Então eu quero mostrar para vocês que, por mais que essa introdução na linguagem de programação ela possa ser algo que gere um pouco de medo, a gente não pode deixar que isso transforme a nossa vida para um lado negativo. A gente, quantas porradas que eu já tomei na minha vida para poder construir um programa? Talvez esse próprio programa simples aqui. Então, vamos só terminar essa execução aqui na linha 11. Printf, você digitou a nota %d. Lucas, onde que saiu esse %d? Bom, quando eu usei lá no scanf 1%D, eu não estava falando de uma formatação, de um dado a ser formatado para ser capturado e armazenado. Aqui é o contrário. Eu vou reservar um espaço dentro de uma string, dentro dessa frase aqui, onde que eu colocar essa especificação da formatação, ele vai apresentar algo em tela. Mas eu queria só, antes de mostrar a execução correta, queria só mostrar para vocês aqui uma questãozinha. Ó. Vamos lá. Execução. Oi, tudo bem? Sim, tá gostando do canal? Qual a nota que você dá? Da nota 10. Muito obrigado, computador. Deu uma nota muito melhor. A nota do computador foi isso aqui para mim. Na verdade, o que que ele fez? Ele pegou algo, e aí já grave essa palavrinha aí. Ele pegou algo que chama lixo, que um valor aleatório qualquer, e apresentou nos dados. Então, quando eu quero fazer uma interação com o usuário, apresentar um dado, a minha sintaxe muda um pouquinho. Ao invés de apenas uma frase dentro de aspas duplas, eu vou ter uma frase com uma parte de formatação no meio, e antes de fechar o parêntese e o ponto e vírgula, já aprendeu isso aqui, eu vou colocar uma vírgula para o outro parâmetro, que seria a minha variável que eu li e coloquei ali. Então, você digitou a nota, você deu, obrigado pelo seu feedback. Se eu quisesse colocar aqui, ó, obrigado pelo seu feedback, e eu queria que quisesse colocar assim, você me disse que está por cento C. Olha o que que vai acontecer agora. E aí, OP1, certo? Vou copiar essa barra N aqui e vou executar. Como é que você está? Vou colocar aqui. Você tá tudo bem? Vou colocar não. Só para vocês verem, um Nzão lá. Nota lá no canal. Vou dar 10. Mereço 10, né? Você digitou nota 10, vai abrir um feedback. Você me disse que está. Não está bem. Tá vendo? Você diz que está N, que é o mesmo N que eu digitei aqui em cima. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Interação com o usuário, ela parte sobre duas funções em C principais. Printf, apresenta em tela. Scanf, coleta o dado via teclado da tela. E no momento do scanf, eu preciso definir qual é o tipo do dado que eu estou lendo e onde ele vai ser armazenado, colocando um meio comercial ali para indicar certinho qual que é a minha posição de memória. Tá difícil? O que que vocês estão achando? Tá fácil? Comenta aqui embaixo. Inscreva no canal. O objetivo é que você aprenda linguagem de programação. E é claro, tem um monte de vídeo aí, mas esse vídeo foi feito para você. Esse vídeo foi feito pensando que você está precisando entender.
de diversos assuntos, como, por exemplo, cidade inteligente. Será que você sabe que é a cidade inteligente? Tem aqui o card também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo. E não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo, certo? Um abraço aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.